Vamos conversar aqui no nosso programa sobre direitos do consumidor, que nesses tempos de crise que está todo mundo sentindo. Mas antes de começar esse papo com o Dr. Sérgio Tanuri, vamos assistir uma matéria que diz um pouquinho sobre a situação econômica atual em que estamos vivendo. De uma coisa nós temos certeza: a situação econômica do país não está fácil. Há um ditado no mercado financeiro que diz: o mercado sobe de escada e desce de elevador. Isso porque, normalmente, as quedas são mais rápidas e brutas, levando o lucro de muitos meses. Com o avanço do coronavírus, os brasileiros tiveram, desde a metade de fevereiro até a entrada de abril, uma tempestade perfeita que alinhou todos os setores a uma crise. E este não é um fenômeno nacional. Outros países do mundo também foram afetados. Mas nem tudo são notícias ruins. Sairemos desta crise um pouco diferente do que entramos, mas aprendemos a dar valor às pequenas coisas do nosso cotidiano. Um mercado pequeno no bairro, uma roupa que estava guardada há tempos, o alimento que temos em casa e a compaixão pelo próximo. Mas afinal, vamos entender quais são alguns dos nossos direitos perante este cenário? Essa e outras dúvidas agora no Mulheres. Muito obrigada, Ju Tapias, pela locução do off. Eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de conversar com o Dr. Sérgio Tanuri. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutor. Eu que agradeço, Regina. Um prazer estar aqui novamente. Digo mesmo. Ela falou uma coisa interessante que não tem nada a ver com economia, mas tem a ver com a vida, que é compaixão. O que é compaixão? Tem a ver com os nossos direitos, doutor, nesse momento. Neste momento, em época de pandemia, tem tudo a ver. Porque todos foram afetados. Rico, pobre, classe média, locador, locatário, professor, aluno, donos de escola. Então, tem que haver bom senso. A coisa é simples, Regina. Todos vão sair perdendo ao final dessa pandemia. E o Brasil vai ter que se reconstruir. Precisa ter solidariedade, compaixão e, principalmente, no momento certo tem que ter a esperança e deixar o povo voltar a trabalhar sempre respeitando as normas sanitárias, porque tem gente com a geladeira vazia. Pois é, passando fome, né? Isso mesmo. Bom, temos perguntas do pessoal de casa e aí o Dr. Sérgio Tanuri vai aprofundando o assunto à medida que as dúvidas forem aparecendo. Primeira pergunta é da Raquel. Se eu fizer um plano de saúde agora, para minha mãe que não tem convênio, tem carência para Covid? Pergunta ótima. Excelente pergunta. Bom, com relação a planos de saúde, quando faz, geralmente, a partir do início da vigência do contrato, tem um prazo, 30 dias para exames. No caso de uma situação de urgência e emergência como a Covid, o prazo é 24 horas após o início da vigência, porque é uma situação que ninguém estava prevendo. A pessoa pode, no caso, fazer um plano de saúde para a mãe dela e, de repente, ela apresentar sintomas. Nesse caso, tem que ter a cobertura pelo plano de saúde dos testes e também de todo o tratamento da Covid. Não era uma coisa prevista se antes de quando assinou o contrato, se não tinha. Então, a partir de um momento que houver uma recomendação médica, com relatório médico, inclusive com sentido de urgência e emergência, aí sim o plano tem que cobrir. O que está acontecendo, está tendo algumas divergências, é que tem gente querendo fazer o teste de detectação da Covid sem ter os sintomas, por curiosidade, tem isso. Tá. Os planos estão se recusando, porque tem que ter a caracterização da urgência e emergência, mesmo porque os testes eram por volta, em fevereiro, de R$150, agora tem, aí, alguns lugares estão cobrando R$500, R$600 pelo teste de Covid. E os planos devem estar sobrecarregados. Com certeza. O SUS está sobrecarregado, os planos também estão sobrecarregados. Perfeito. E isso eu temo por uma coisa, pelo aumento dos planos de saúde, porque o reajuste vai ser divulgado em breve pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde. Vão torcer para que o índice seja razoável, porque não tem como o povo suportar aumento muito grande no plano de saúde. Tomara que eles também pratiquem a compaixão, né? Isso na mesmo. hora de calcular o reajuste.
Próxima pergunta enviada pela Milene. Tenho 2 filhos pequenos que estão no jardim da infância, mas acho que esse ano não vou levar os pequenos para a escolinha. Posso simplesmente cancelar ou tem multa? Boa pergunta da Milene. A questão é de qualquer tipo de contrato escolar. Existe uma lei federal, 9.870, que regula os contratos escolares, inclusive o pagamento. Tá. No caso de contrato de escola, ensino fundamental, faculdade, universidade, que são feitos contratos globais divididos em 12 parcelas ou semestralmente, universidades em 6 parcelas, a gente sempre recomenda aí negociação. Isso é muito importante, não sair cancelando nem trancando matrícula, tem que ter uma negociação. No caso de creches, de berçários, do começo da pandemia, todos nós estávamos falando a mesma situação, porque os estabelecimentos de ensino eles têm a possibilidade de oferecer ao aluno o conteúdo pedagógico prometido através de ensino à distância, reposição de aulas ou aumento aí da carga horária durante o período depois da quarentena. Porém, no caso, hoje do berçário e de creche, eu creio e defendo que tem que aí os pais chegarem e falarem com os estabelecimentos de ensino, porque não tem condições do estabelecimento de ensino oferecer nada para uma criança que está lá no berçário, numa creche, os pais deixam lá para poder ir trabalhar. O que eles vão fazer? Vão dar um kit com desenho para a criança fazer em casa? Não tem. E eu tenho visto creches e escolas infantis cobrando R$2.000, R$3.000, porque envolve inclusive alimentação. Aí no caso as pessoas estão sem renda, tem que negociar. No caso aí, se não puder pagar, se for o caso aí que decidiu tirar a criança da creche ou do berçário, já tem que notificar e eu creio que aí no caso tem que negociar e não pode ter a multa. Tá, entendido. A próxima pergunta do Luiz Carlos. Meu inquilino pediu mais de 50% de desconto no aluguel. Falou que é autônomo e os clientes sumiram. Deixei por 2 meses. Por quanto tempo permito que ele pague menos? E eu emendo uma pergunta de uma amiga minha que o inquilino quer pagar o condomínio e o IPTU não quer pagar aluguel até dezembro. A questão de aluguel, o que impera é a livre negociação e o bom senso. Não existe lei que obrigue a fazer isso, a dar desconto, isenção ou abatimento. Tá. O que tem que prevalecer é o bom senso, Regina. Por quê? Lógico, caiu a renda de todo mundo. De um pequeno empresário, de uma pessoa, de um vendedor comissionado, de um motorista de aplicativo e às vezes de uma pessoa que tem um comércio próprio que está fechado devido à quarentena, pagando aluguéis altíssimos. Nesse caso, tem que procurar aí, a administradora do imóvel ou o próprio dono do imóvel expor antes do vencimento dos aluguéis que está com esse problema de fluxo de caixa e solicitar aí um desconto ou uma isenção. Não é obrigatório o locador aceitar, mas eu recomendo que se aceite. Por quê? Se espremer aí o inquilino devolve o imóvel para realocar esse imóvel vai ser muito difícil nesse período pós-crise. Não é interessante para nenhuma das partes que o contrato seja interrompido. Então, a livre negociação, de novo, é a melhor alternativa. Com certeza. E principalmente com relação a imóveis comerciais. Porque não está faturando, não tem como pagar o aluguel. Você, dono do imóvel, o locador, a gente sabe que você, às vezes, vive da renda do imóvel. Mas nesse momento de pandemia, de quarentena, difícil. Não tem como, são praticamente 70 dias fechados, sem entrar dinheiro no fluxo dos pequenos comerciantes. Tem que haver aí um bom senso, uma negociação, um desconto ou talvez uma isenção do aluguel. Tempos especiais, regras especiais. Isso né? mesmo. Vamos continuar com o Dr. Sérgio Tanuri com as perguntas do pessoal de casa. A próxima é da Maria Paula. Tem um salão de beleza e boletos para pagar de produtos que nem usei. Posso devolver? Pela lei, não há obrigatoriedade, tem aí que negociar. Mas acredito aí que o distribuidor, o fornecedor desses produtos também está sem condições de aceitar a devolução. Aí no caso, pode tentar devolver, mas o Código de Defesa do Consumidor não obriga. Tá. É importante saber, né, o que a lei determina e o que a gente pode tentar. Isso mesmo, sempre vale uma negociação.
mas eu acredito também que deve estar difícil para o distribuidor e fornecedor. Próxima pergunta da Luciana. Sou arquiteta e um cliente simplesmente não me pagou pela obra, falou que não tem dinheiro e pronto. E agora, doutor, fico com o prejuízo? Dureza, Nesse hein? caso, você, arquiteta, deve ter um contrato de prestação de serviço assinado antes do início da obra, né? Então, espera-se que todo prestador de serviço faça um contrato de prestação dos seus serviços. Se você tiver esse contrato, você pode executar na justiça e cobrar a sua dívida. Tá. Se não tiver o contrato, não tem o que fazer, né? Aí vai ser muito difícil, vai ter que negociar e contar aí com a boa-fé do devedor. cliente, do devedor. Próxima pergunta, Romeu. Estou pagando a academia normalmente. Depois que abrir, eu fico com esse valor de crédito. Regina, essa questão da academia, está todo mundo perguntando, porque são planos semestrais ou anuais. Ah, estou pagando a academia, vou cancelar, quero o meu dinheiro de volta, vou cancelar pedir o estorno no cartão de crédito. A recomendação é, você aluno de academia, não faça isso. Por quê? As academias estão fechadas. Na hora que reabrirem, você vai poder usufruir o tempo da quarentena no final do seu contrato. Então não se desespere, eles estão sofrendo também, as academias estão sem poder vender planos, conseguir novos alunos, então não tem problema nesse caso. Espere e o tempo que ficou a quarentena você vai poder usufruir ao final do seu contrato. E ainda fico pensando aqui, provavelmente a academia deve estar tendo custo da manutenção. Porque não é simplesmente fechar. Sim, manutenção, a folha de pagamento dos funcionários tem que honrar compromisso, IPTU, aluguel muita coisa. E outras coisas. Então, tem que ter calma. Eu costumo dizer desde o início da pandemia, não cancele, remarque. Boa. Como no caso de... Tem muita gente que comprou pacotes turísticos. Não cancele, não peça o dinheiro de volta, remarque, você vai ter 12 meses aí pela frente para poder desfrutar da sua tão esperada viagem. A mesma situação é para bufês infantis e festas de casamento. Remarque, ninguém vai deixar de casar, não pode agora, para que vai pedir o dinheiro de volta de todos os fornecedores? Aí vai gerar uma quebradeira em escala, principalmente para os bufês. Os bufês estão muito ameaçados, porque as mães que tinham festas infantis e também os noivos que tinham festas de casamento estão todas adiando. Porque se for pedir o dinheiro de volta, aí quebra tudo e não vamos ter. Vai ser uma quebradeira, não é interessante para ninguém. Tá, mais uma. Mônica, estou pagando meu imóvel na planta, mas o mês que vem acho que não vou ter o valor integral porque sou freelancer. Posso deixar de pagar? Se sim, por quantos meses? Então, esse exemplo serve para qualquer tipo de dívida. Está vendo que a água está subindo, está começando a ficar difícil? Não deixe o boleto vencer, não deixe a dívida vencer. Faça contato com o seu credor. No caso, ligue para a construtora, já explique que não vai conseguir pagar e peça prazo, prorrogação dos boletos que estão por vir. Já não peça só para um mês, não. Fala que os próximos 3 meses, que é o mínimo que se espera aí, que a volta da quarentena e depois que volte tudo ao normal, que vai acontecer aí a volta, peça aí uma prorrogação desses boletos. Isso vale para toda e qualquer negociação. Pedido de prorrogação antecipado. A mesma situação, pais de alunos que têm aí boletos da escola chegando aí para vencer aí em junho. Não deixa vencer e ver o que vai acontecer depois, porque pode incorrer em multas e juros. Já peça através de um canal de atendimento que todo estabelecimento, todo comércio, toda indústria tem que ter. Explique a sua situação e peça uma renegociação com a prorrogação do vencimento dos boletos. E aí também já resolve por um período, é um problema menos, né, para se torturar. Com certeza. Já está resolvido, já sabe o que vai ser, né? E já peça por 3 meses, que essa situação não vai se resolver em breve, antes disso. Vamos lá. Mais uma pergunta da Tereza. Comprei um carro parcelado para trabalhar com aplicativo.
Como faço para renegociar? Posso jogar o parcelamento para frente? Então, é isso que a gente estava falando. Nesse caso aí, se você fez um financiamento com o banco, procure o banco, procure o seu gerente e faça esse tipo de pedido para prorrogar. Recentemente a Febraban anunciou que os 5 maiores bancos do Brasil estariam aceitando essa prorrogação de vencimentos, né, dessas operações de crédito. Então, você que tem esse tipo de financiamento, procure aí o seu gerente, não precisa ser presencialmente ir lá na agência bancária, pode ser através de canais de atendimento, pode ser através, inclusive, de chats. Você entrando em contato com o gerente do seu banco, você peça aí uma renegociação para jogar essas parcelas mais para frente. Isso é normal e está acontecendo muito, Regina. Doutor Tanuri, algumas considerações finais para a gente encerrar a nossa conversa ou conseguimos abordar a maioria dos temas? A cada dia está surgindo, Regina, novas situações. Nós conseguimos aí falar de alguns exemplos e, infelizmente, estamos numa situação de guerra que está gerando novas situações. Todos os contratos foram afetados, todos. Não existe situação igual que antes era lá no começo de março com o que estamos vivendo agora. Então, tudo foi afetado, toda a relação jurídica, todo o contrato. O que vale agora é uma negociação com bom senso, com harmonia e principalmente aí, boa fé de ambas as partes. Boa fé de ambas as partes, porque é muito ruim quando a gente está negociando e desconfia que a outra parte está querendo ganhar um pouco no levar jogo, uma vantagem, né? Levar uma vantagem. Que é, infelizmente, o caso de atravessadores e maus aí, comerciantes que estão querendo ganhar em cima da pandemia. Isso é um pecado. Sim. Isso é um crime. E vou dar um exemplo só para terminar, a questão do botijão de gás. O botijão de gás que era vendido a R$70 alguns meses atrás, a gente está vendo aí toda a periferia, principalmente penalizando o povo humilde da periferia, vendendo a 150 a R$200. Mas os órgãos de defesa do consumidor estão de olho, inclusive o PROCON está indo para cima desses distribuidores. Como pode? Não. Sim. Como pode? E tem o caso também do álcool em gel, das máscaras e por aí vai. Tem muita gente querendo aí ganhar em cima, principalmente do povo mais carente. Os órgãos de defesa do consumidor estão de olho. Se você estiver em algum lugar e detectar algum tipo de preço abusivo, de vantagem manifestamente excessiva, um produto que subiu muito, que não tem razão para subir, se o consumo, se a renda caiu. Exato. Se está tendo algum tipo de abuso, você pode fazer a denúncia para os órgãos de defesa do consumidor da sua cidade, inclusive para fazer por aplicativo. Você tire foto e marque lá o PROCON, faça sua denúncia também pelas redes sociais. O PROCON está funcionando? Funcionando e muito bem. Os órgãos de defesa do consumidor estão de olho nesses abusos. Se você tiver qualquer problema, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu vou tentar te ajudar. Pronto. Instagram do Dr. Sérgio Tanuri é sergio.tanuri. Tanuri com 2 N's. Sergio.tanuri. E o site do Dr. Sérgio Tanuri é tanuri.com.br. Tanuri sempre com 2 N's. Sergio.tanuri no Instagram e o site tanuri.com.br. Muito obrigada. Eu te agradeço. Até mais. Até Bom mais. fim de semana. Obrigado.